Olá pessoal, hoje é um vídeo bem especial, no dia 28 de setembro de 2019, aniversário da Melo de 4 anos. Estou aqui com um casal que foi o primeiro cliente da Melo. Em 2015, eu abri, acho que foi em setembro de 2015. Sim. Eu acho que o seu e-mail chegou, acho que em outubro de 2015, não foi isso? Foi Eu um não mês me lembro depois. exatamente, eu me lembro que eu conversei com uma amiga sua e ela me indicou você e eu te mandei um e-mail. Na verdade, eu acho que ela te mandou um e-mail, não me lembro agora direito. Eu também não assim, lembro, que mas chegou muito pouco a gente tempo, começou né? a se falar, Ela falou assim, ela tinha trabalhava numa agência, mas agora ela criou a agência própria dela e ela me ajudou a vir pro Canadá, né, que ela foi para Vancouver, né, e você mora lá, então foi tranquilo. E ela me passou o seu contato, eu entrei em contato com você e vamos lá, a gente tentou. E quando eu lembro que quando você mandou um e-mail, eu falei assim, nossa, mas peraí, ela me avisou e eu, assim, nossa, não tinha nem website, não tinha cartão de visita, não tinha um depoimento e vocês fecharam, né, com a Melo e depois você vai contar a sua história. Então, a gente vai falar sobre a experiência deles, eles moram aqui em Winnipeg, em Manitoba, a gente está em Manitoba hoje, tá uma longa viagem, a gente foi para Ontário, Quebec, vamos para Alberta também e hoje estamos em Manitoba. Aliás, não estamos em Winnipeg, estamos em Steinbach, que fica próximo a Winnipeg. 45 minutos. Próximo, né? Ainda mais pra gente que é do Rio de Janeiro, 40 minutos ou nada. E eles estudou num college público aqui em Winnipeg, né? O HC. Vai contar como foi a experiência de estudo, de trabalho, já terminou o programa, começou o PWP, já terminou o PWP, já aplicou para residência permanente e estão só esperando os seus PR cards chegar, né? Basicamente. Se tudo der certo, até julho do ano que vem a gente já está com PR. Porque a aplicação aqui hoje... Bom, pelo menos com a informação que eu peguei, fiz o provincial, né? A gente conseguiu o provincial, aplicou agora o PR e vai demorar em torno de um ano. Então, acredito que em julho do ano que vem a gente já está... Vocês estão aqui há 2 anos e meio só. 2 anos e meio. 2 anos e meio e já está no processo da imigração. Já. E vieram com 2 crianças pequenas. Então, vamos começar falando sobre a escolha da província. Teve uma mudança de college no meio do caminho. E sobre o HC, que é bem importante falar sobre o HC, o Winnipeg, Steinbach. Então, sobre a escolha da província foi o seguinte, nós inicialmente acabamos optando por Manitoba por uma questão de facilidade no programa de imigração, né? Era um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo do que as outras províncias. E eu me lembro que na época eu acabei encontrando um college aqui, que você na época ainda nem trabalhava com ele, né? A gente conversou e você entrou em contato com ele, você começou a trabalhar, né? Com esse college, e assim que eu cheguei, era uma cidade muito pequena, era um ovo, só tinha o college, não tinha mais nada. Eu achei o college, uma linha de trem, umas vaquinhas ali pastando, e mais nada, né? E então, pra gente ficou muito complicado, né? Porque vindo pro Canadá, eu com 35 anos, nós com 2 filhos, né? Ir pra uma cidade onde não tinha nada, então a gente resolveu mudar logo dessa cidade para Steinbach. E Steinbach foi uma excelente opção porque, pra gente que é do Rio de Janeiro, que não queria mais aquele negócio de cidade grande, vir para uma cidade desse tamanho, com 15 mil habitantes, é maravilhoso, né? A cidade é super bonitinha, super agradável. Super calma, as crianças passeiam com liberdade. Financeiramente, bem interessante, né? Bem mais barato, inclusive, do que o Winnipeg. Como eu te falei, apesar dessa distância, de eu ter que dirigir para lá e voltar aqui todo dia, gastar uma certa gasolina, se somar isso com o valor que eu pago de aluguel, ainda é mais barato que alugar alguma coisa em Winnipeg. Apesar de Winnipeg também ser uma cidade relativamente barata, se comparar com o resto do Canadá. Mas, então a gente optou por ficar aqui. E nessa mudança de college, eu acabei indo para Winnipeg, assim, tipo, em fevereiro, com as aulas começando no dia 7, se não me engano, acho que era dia 2 de fevereiro, e eu fui literalmente bater em porta de faculdade lá. E eu me lembro que eu ligava pra você, assim, meio que desesperado. Aí, Letícia, assim, deu um probleminha aqui, né? E ainda bem que a gente encontrou o HC, que hoje eu posso falar, pra quem tiver interesse, assim, principalmente no nosso perfil, né? Pra qualquer pessoa, né? O HC ele trabalha com alunos do Grade 12 até qualquer idade, né? Eu tive, na minha época, eu fui até o aluno mais velho da minha turma, com 35, 36 anos, né? Mas ano passado a gente já teve um aluno com 47, né? Então não tem limite de idade. E como são cursos técnicos, você estuda durante um ano, é full time, né? Então você tem aula de segunda a sexta, dependendo do curso, de 8h30 às 3h45,
E é muito bom, porque é completamente voltado ao mercado de trabalho. Então você não vai ali, sabe? Eu não tinha mais saco de fazer faculdade. Pode falar, entendo totalmente. A grande verdade é essa, eu não tinha mais saco de fazer faculdade, né? E com 2 filhos, aquela coisa... Trazer trabalho para casa. Trazer trabalho para sentar e fazer dever de casa. Putz, isso não ia rolar. E eu achei aquilo super interessante, porque depois de 2 semanas de aula no curso de Broadcast Media, a gente já estava fazendo transmissão de jogo. Em 2 semanas de aula a gente já estava fazendo transmissão de basquete. Então eu percebi que aquilo era realmente, como eles chamam, né, hands-on. E foi assim o ano inteiro, né? A gente fez não sei nem quantas transmissões a gente fez durante um ano. Eu me lembro que foram muitas, talvez mais de 20, 30. Vários esportes diferentes. Vários esportes diferentes. É fato que você, por ser um curso de um ano, você precisa ter uma certa disponibilidade. É claro que não em relação a todos, o EDC oferece 13 cursos, né? Mas o Broadcast Media, pelo fato de trabalhar com transmissão de jogos e eventos esportivos de toda a divisão escolar da qual ele faz parte, você tem uma certa disponibilidade, porque às vezes os jogos são sábados, domingo. Tá. Eu ia te perguntar isso agora, como é que foi? Você trabalhou durante o college? Trabalhei. Então você conseguia, aquelas suas 20 horas, você não conseguia, além de fazer esses trabalhos da faculdade? Foi assim, o que eu posso falar, fazer um resumo, né, bem breve, assim, na nossa situação familiar quando a gente chegou. O governo pede para você trazer, para você provar que você tem uma certa quantia em dinheiro. Boa, falar um fato de dinheiro. Eu acho que isso deve ser muito legal, quando você é um casal, quando você é só solteiro. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil para ninguém, lógico que não. Mas quando você tem filho, aquele dinheiro que você está ali é virtual, então você não sabe quando você vai precisar, né? Você sempre vai precisar de alguma coisa, acontece um imprevisto, qualquer coisa. Então assim, a gente trouxe o limite, né? E logo de início, como eu fui para um outro lugar, eu acabei gastando uma quantia maior, mas depois que eu fui para o ETC ficou um pouco mais tranquilo. A situação era a seguinte, eu tinha um filho de 5 anos e uma de 7. Ele foi para o kindergarten, ela foi para o grade 2. E o kindergarten tinha um horário diferente. O kindergarten era só de 1h45 da tarde às 3h45 e o grade 2 era de 9h45 às 3h45. Isso então, é porque... E aí eu não consegui... Não é porque é Steinbeck. Aqui em Steinbeck funciona assim. O Winnipeg não. O Winnipeg funciona tudo no mesmo horário. Uma mobilidade maior. Seria então, assim, integral. Integral. Falando das dificuldades aqui da cidade, eu acho que esse seria talvez um ponto negativo. Se você tiver um filho de 5 anos ou um casal de filhos, ou 2 filhos, né, e um vai estudar num horário e o outro no outro, fica muito preso. Né? Eu estudando em Winnipeg, nossos filhos com esses horários doidos, ela não podia trabalhar. Então, assim, eu não sei como, mas a gente conseguiu esticar aquele dinheiro até 6 meses. E foi engraçado que chegou assim nas férias de verão, quando o curso para, né? Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. Nossa, gente, aí eu falei, e agora? O que vai acontecer? Isso é interessante você conversar sobre isso, porque no site do governo eles pedem $12.000, mais 3. E muita gente tá, eu tenho esse dinheiro, então, mas peraí, esse dinheiro... Tô coberta. Primeira parte esse dinheiro não funciona na prática, né? Ainda mais dependendo da cidade que você está escolhendo, né? Quando você pensa em Vancouver que um aluguel vai ser mais do que 1.000, como que ele calculou ali que 1.000 você vai pagar tudo? Tem umas coisas bem interessantes que você pode fazer na hora da aplicação do visto. Eu acho que isso contou muito a nosso favor. Eu montei uma planilha que fazia uma estimativa de custos de 3 anos usando essa grana inicial que a gente trouxe. E, na planilha ficou lindo, né? Aquele negócio. Eu lembro da planilha, até agora tem essa planilha. Aquele negócio, tem um plano. E aí na planilha ficou aquele negócio, vai funcionar, vai estar tudo certo. Chega aqui não tem planilha nenhuma, mas aquilo ali na hora de você comprovar para o governo é uma amostra de que você tem um planejamento. Com então certeza. Isso vale a pena, né? Com certeza. Só que quando você chega aqui acontecem milhões de coisas, cada um tem a sua história, né? Eu acho que isso é talvez a parte mais interessante da migração. Mas assim, as coisas descambaram para um outro lado, a gente precisou gastar mais dinheiro do que a gente imaginava, por situações que foram causadas pelas nossas próprias escolhas, como é natural. E depois de 6 meses a gente não tinha nada. E ela não estava trabalhando, nem eu estava estudando, e aí ferrou. Né? Aí, cara, foi muito doido, porque eu estava procurando emprego, né? Não por falta aliás, uma coisa que fique clara. Não por falta de opção de emprego em Steinbeck. Aqui tem muita oferta de emprego. Mesmo sendo uma cidade menor. Mesmo sendo uma cidade menor. Tem muita oferta de emprego.
Aqui tem empresas como o Walmart, como a Superstore, como a Canadian Tire, Shoppers. Você tem várias outras lojas que você pode também procurar. Você tem uma empresa que fabrica... restaurantes. Mas você tem uma empresa aqui que fabrica janelas, chamada Low Windows. Que uma fábrica, é uma fábrica. E não é difícil conseguir um emprego lá. Você faz uma entrevista pelo Skype. E eles oferecem 3 shifts, tem até madrugada. Tem até madrugada. Dependendo da sua... Então é bem versátil, né? E assim, você até começa, né? Na Low, se eu não me engano, você começa ganhando até um pouco mais que o salário mínimo. Então, eles têm um plano de carreira lá, caso você queira continuar. Fora outras opções que existem aqui, como uma área rural, que é fazenda, que não era o meu caso. Mas na própria fazenda você também consegue trabalho pagando até relativamente bem. Não por falta de opção de emprego, mas por falta de tempo, né? Então eu me lembro que logo depois pouco antes, aliás, da entrada de férias, né? Estava procurando emprego e eu tinha mandado um currículo para Staples. Né? E ninguém me respondeu nada. Eu fiz uma entrevista, na verdade, mandei o currículo, fiz a entrevista. E o cara falou, beleza, qualquer coisa eu te ligo. E ninguém me respondeu nada. E assim, uma coisa que eu sempre conversei muito com a Bárbara. Cara, o não você já tem, então você tem que tentar correr atrás do sim. Ninguém me respondeu nada, eu peguei o telefone, liguei pra lá, falei, tô indo aí, cara. Por que vocês não me responderam nada? Certíssimo. Aí eu fui lá, sentei na mesa lá com o gerente, o cara olhou pra mim e falou assim, cara, quanto você quer esse emprego? Aí eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel do mês que vem. Então, assim, quanto você quer? Eu falei assim, não é que eu queira, eu preciso desse emprego. E foi super legal. Assim, o pessoal daqui é muito gente boa também, sabe? Então, naquele mesmo dia eu consegui um emprego. E foi interessante porque, como eu estava entrando de férias, eu já poderia trabalhar full time. E a posição que eu consegui foi full time. E esse emprego segurou a nossa onda durante as férias de verão, né? E durante esse período, ela poderia ter começado a trabalhar, mas ainda não foi porque as crianças não tinham aula, tinha que ficar alguém em casa para cuidar de tudo. Essa questão do verão com as crianças, né? Com criança fica tudo mais colorido. Filho é uma benção. Não, mas é sério, assim. Falando... E a gente... esse foi o nosso planejamento, na verdade, desde o início. A gente sabia aonde a gente estava se metendo, a gente sabia que tinha filhos, a gente sabia que as coisas não seriam fáceis, que não tinha... Pra quem vem solteiro, pra quem vem só casal, cada um tem o seu... lógico, desafios, né? Todo mundo tem os seus desafios, mas diante das experiências que a gente viveu aqui, eu posso garantir que para um casal, até mesmo aqui em Steinbeck, é bem positivo, até, eu vou dizer até favorável, entendeu? Porque os dois podem começar a trabalhar. Sim, com certeza. A distância daqui para o Winnipeg não é muito grande. Apesar do inverno, não é tão difícil. Então, comecei a trabalhar. Quando acabou o inverno, quando acabou o verão e eu voltei às aulas, a gente tinha planejado, né, Bárbara? 15 dias antes de eu voltar às aulas, você vai começar a procurar um emprego. Então, assim, quando voltaram as minhas aulas, ela conseguiu um emprego no Walmart. Então, as coisas se equilibraram, né? Realmente, assim, a oferta é bem grande. Você não demora para conseguir emprego e também não precisa de um inglês muito grande, né? Porque, não, aliás, isso vale a pena ressaltar, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades, às vezes, de um casal. Sempre tem um que não fala. Não, a maioria. Eu diria que a maioria tem E eu posso, né, dar essa opinião, porque, assim, cheguei aqui sem falar nada. Eu fiz entrevistas de emprego. Foi muito difícil. Às vezes eu respirava até 1000 antes de entrar no lugar, mas você entrava. Às vezes saía chorando, às vezes não, às vezes me sentia forte, às vezes não. Mas assim, em 15 dias eu consegui um emprego. E eu tô nele até hoje. Então foram só 15 dias sofrendo. Assim, na parte de entrevista, né? Foi, assim, em alguns lugares até, principalmente nos fast foods, às vezes você entra para deixar o currículo e o gerente já fala assim, então espera um pouquinho que eu já vou fazer a entrevista. Você se gela da cabeça aos pés, mas, né, é importante passar dessa fase e uma hora em algum lugar vai aparecer. E outra coisa que é legal, a gente tá falando desses lugares, assim, Walmart, Shoppers, comércio em geral, né? Mas aqui, pelo fato de ter bastante imigrante, não necessariamente em Steinbeck, mas como o Canadá é um país que recebe bastante imigrante, eles estão acostumados a receber pessoas que não têm inglês perfeito. Né? Então o que eu costumo dizer, às vezes as pessoas assim, é lógico, você precisa ter um determinado nível de inglês, principalmente para quem vai vir estudar. Tem que fazer a prova e tal, você tem que ter um nível de inglês, não adianta. Fazer prova, fazer o TOEFL, fazer IELTS, né? Mas para outra pessoa que está com medo de chegar, não conseguir arrumar um emprego e tal, cara, eu costumo dizer o seguinte, comunicação não exige perfeição gramática nenhuma.
Comunicação é assim, é eu me expressar de uma forma que você consiga entender e aquela pessoa se expressar de uma forma que você consiga entender também. Isso pode ser mímica, pode ser... Mas pode ser comunicação não verbal. Isso começa assim, cara. E eles funcionam aqui, assim, pelo menos aqui, pela nossa experiência, eles dão muita oportunidade. Assim como eu entrei, tem outras pessoas que também entram com dificuldade. E eles dão a oportunidade. É lógico que você tem que mostrar, né, a sua força de vontade, mas eles te dão a primeira oportunidade. Sim. Você consegue entrar. Não é uma barreira. Sim. Vou ouvir a experiência de vocês, porque eu tô acostumada a ouvir muitas histórias de Vancouver, agora de Toronto, né? E das cidades menores eu realmente não visitei. Quer dizer, eu até estive aqui antes, mas a gente não falou sobre isso tanto, né? Então é muito bom ouvir, porque a gente fica pensando, pô, será que na cidade menor vai ter tanto emprego quanto na cidade maior, né? Porque geralmente, você vai em Vancouver chovendo o trabalho, assim, pra quem quer começar, entry-level job, cheio de oportunidade. Entry-level você consegue. Então, na verdade, entry-level pequeno ou grande, vai ter. Entry-level sempre vai ter. E eles como eles precisam dessa mão de obra também, eles estão ali abertos a te e assim, ajudar. É interessante como funciona, porque a rotatividade é muito alta. Você pegar a maioria desses empregos entry-level, quem está ali trabalhando, o perfil é sempre o mesmo. Ou é estudante, gente novinha, ou imigrante. Exatamente. Então, assim, o estudante, ele tá ali enquanto ele tá estudando. Acabou de estudar, ele sai dali. Tá de faculdade. É por isso que chama entry-level, né? Então, assim, e o imigrante também, ele tá ali até, sei lá, ele conseguiu PR. Ou então, de repente, ele até faz carreira ali. Sim. Mas é um início, entendeu? E é o início que te sustenta, né? Porque, como eu te falei, o custo de vida aqui não é muito alto. Então, se duas pessoas aqui em Steinbeck, trabalharem em empregos que sejam part-time, elas se sustentam. Elas pagam aluguel, elas fazem as contas, fazem tudo. Então, não é aquela coisa, não vai ter emprego. Vai ter emprego. Mas a parte de duas pessoas trabalhando part-time, vocês conseguem pagar as contas aqui em Winnipeg e em Steinbeck, certo? Consegue. Pode falar sobre valores, de quanto é um aluguel, um quarto-sala. Sim. Vocês estão numa casa aqui de 2 quartos, né? 2 quartos, sala. 2 quartos. Assim, eu posso dar até... Vou dar a maior parte dos exemplos aqui de Steinbeck, né? A gente não mora em Winnipeg. Eu conheço até de Winnipeg também. Mas aqui é o seguinte... você consegue arrumar um apartamento bem decente mesmo. Aqui não tem área ruim, então não tem como dizer se a área é boa ou área ruim, porque aqui em Steinbeck é tudo bom. Tudo bonitinho, já tudo bom. Então assim, você consegue arrumar um apartamento de 1 quarto, bem decente, por $540. Gente. Tranquilo. E você vai pagar, aqui você tem a aqui nesse prédio tem de 1 quarto? Aqui tem de 1 quarto? Acho que aqui tem de 1, tem de 2, tem de 3, né? Eu não sei quarto aqui seria 540? Eu não sei qual seria aqui. Talvez aqui fosse um pouquinho mais caro. E depende também se você tem a lavanderia dentro de casa. Sim, você tem a lavanderia dentro, né? Tá. E assim, um apartamento de 2 quartos, eu vou te falar, aqui em Steinbeck você vai variar aí, sei lá, entre 700 a 900 e pouco. Então assim, é um valor bem acessível, né? Agora, a questão é quando você vem com criança. Porque aqui funciona da seguinte maneira, acredito que até no resto do Canadá também. Quer dizer, eu não sei, né? Vou falar aqui de Manitoba. Você tem um negócio chamado School Division. Sim. E a School Division tem um determinado número de escolas. Essas escolas, elas ficam em school zones, que chama, né? Então, assim, o governo decide qual escola que seu filho vai a partir do lugar que você está morando. Sim. Né? Seja padrão. É a mesma coisa, Então, é o seguinte, quando a gente chegou aqui e colocou eles numa escola, a gente adorou aquela escola. Então, quando a gente resolveu se mudar daquele apartamento que a gente estava morando, que a gente mora hoje em outro, né? A gente morava em um, depois se mudou para cá, não foi uma tarefa muito simples conseguir sair e arrumar um outro apartamento na mesma school zone, entendeu? Tá. Então, assim, se você... o nosso plano foi o seguinte, a gente já tinha feito uma mudança gigante do Brasil para o Canadá, lógico. E aí afasta as crianças de avô, de tios, de todo mundo. Já foi uma mudança enorme, foi um troço gigante. Quando a gente chegou aqui, a mudança, a gente lógico, vai aproveitar pra gente também, ter uma qualidade de vida melhor, mas a gente fez por eles. Sim. Então, assim, a ideia era tentar não agredir mais com mudanças a vida deles. Então, como eles estavam já completamente adaptados àquela escola, então o Yuri adora a escola, a Lara também adorava aquela escola, a gente queria se mudar, o nosso apartamento não tinha lavanderia dentro, né? Compartilhava. E a gente queria se mudar, mas a gente não queria ir para outra school zone. Se a gente não tivesse essa restrição,
seria muito fácil de conseguir apartamento. Tá. E não só apartamento, como casas. Como casas. Por exemplo, você consegue alugar uma senhora casa aqui de, sei lá, 3 quartos, com um basement gigantesco, finalizado, inclusive, por $1.300. Nossa, gente. Um quintal, um troço tudo. Realmente Casas de filme. Casa de filme. Casa do joguinho The Sims. Você lembra do The Sims, você lembra? Casa da Barbie. Então, Casa da assim, Barbie. às vezes a região escolar te atrapalha um pouco, mas assim, não é impossível, né? Mas assim, depende. Tem muita gente também que se muda e tira os filhos da escola. De escola. Porque assim, na verdade o padrão das escolas é o mesmo. Nós é que não queríamos tirar eles da zona de conforto dos colegas que já tinham, mas as escolas são um padrão. Né? Desafios e escolhas. Exatamente. É a escolha de cada um. Mas acho que vocês fizeram certo, eu concordo. Foca neles, porque já foi pra eles é mais difícil que pra gente, né? São duas abordagens, né? Ou você muda o seu filho de escola e ele vai... E lógico, eles vão continuar, vão fazer novos amiguinhos, não sei o quê, vão gostar daquele lugar, vão acabar se adaptando também. Ou você mantém eles lá e vai se tornar cada vez mais difícil para você mudar no futuro, porque aí eles já vão começando a criar mais raízes. A gente preferiu fazer isso, porque a partir do momento que a gente veio morar em Stuyver é que a gente ficou apaixonado pela cidade e não pretende sair daqui, então a gente vai por esse caminho, né? Você terminou o AC em dezembro? De 2000 e... foi na verdade de dezembro para janeiro de 2018. E aí, então, em 2018, quando você terminou, eu lembro que você falou, terminei, e a escola, o college está me chamando para trabalhar. Tem uma oferta, uma job offer. Foi muito doido, na verdade foi essa. Assim, um belo dia eu estava almoçando, lá, né? Tava almoçando, eu era aluno, e aí o meu professor sentou assim na mesa e falou assim, vem cá, você teria interesse em trabalhar comigo? Eu falei assim, claro. Ele assim, vai abrir uma vaga, eu quero que você se inscreva. Tá? Não é nada certo, você vai passar por uma avaliação, lógico, vai passar vai ter gente se inscrevendo e tal, e vamos ver. Eu falei, beleza, eu me inscrevi nisso, né? Quando eu me formei, eu fiz uma work experience na CBC, foi maravilhoso aquilo. Agora, como estudante internacional, aquilo foi bom e ruim ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Nos 13 programas que o HC tem, a grande maioria, se eu não me engano, 10 ou 9 programas, eles têm Work Experience. E o Work Experience é maravilhoso, porque você sai do curso direto para dentro de uma empresa e você trabalha naquela empresa por pelo menos um mês. Se os caras gostarem de vocês, contratam. Né? E isso pode ser um avanço absurdo na hora de você aplicar para um programa provincial, ou então direto para a imigração. Só que assim, a CBC, né, no caso, vou falar em português mesmo, whatever. Whatever. Mas assim, a CBC, ela é muito boa porque ela é a maior empresa de comunicações daqui do Canadá, né? A maior empresa de televisão daqui. Só que eles nunca contratam você como full-time na hora. Eles começam, se eles gostarem de você, eles começam a te chamar como freelancer, depois eles te dão um casual contract lá. E você trabalha casual. Casual assim, volta e meia você tá aqui, cara, preciso de você, sábado, domingo, você pode vir? Depois você passa part-time, depois full-time. Então, assim, foi ótimo e ruim ao mesmo tempo, porque eu sabia que eu não ia sair dali empregado. Mas, como eu já tinha feito a inscrição lá para o próprio HC, eu aguardei. Me chamaram para entrevista, fiz a entrevista, demorou o quê? 2 semanas, né? Jura? Me ligaram e fui contratado. E aí... Em 2 semanas, logo após a conclusão do curso? Depois que eu concluí o curso, depois que eu me inscrevi na vaga, em 2 semanas eles me ligaram. Foi antes da formatura, né? Porque a formatura é só em julho. Tá. Foi engraçado que quando eu me formei, eu estava trabalhando naquele dia. Olha só, gente, engraçado. E aí você começou a trabalhar na HC quando? Comecei a trabalhar em HC em fevereiro. Você teve só um mês de intervalo, né? Começou a trabalhar num college público. Excelente trabalho. Exatamente. Comecei a trabalhar como eles chamam, né? Broadcast Media Technician. Só que hoje eu faço muita coisa lá. Eu faço, até se as pessoas tiverem interesse no HC e começarem a baixar o material de lá, revista, flyer, pôster, eu sou o que crio aquilo tudo. Que legal. Porque além do trabalho que eu faço no HC como funcionário do programa Broadcast Media, no verão eles me dão um contrato à parte e me contratam como freelancer para fazer toda a parte de propaganda. Que massa. Então, assim, eu faço todos os vídeos, eu faço todos os flyers, faço cartão de visita, faço tudo. Parte de gráfica também? Tudo. Então, assim, é ótimo. Para mim foi maravilhoso, que hoje... essa é uma coisa ótima mesmo, né? Porque hoje, assim, a escola ela tem 2 meses de férias.
Quando você é técnico e trabalha na escola, como você ainda não sou professor, né? Apesar de eu levar os alunos, ficar com eles sozinho em determinados lugares, faço transmissões de jogos só com os alunos, eu não recebo durante julho e agosto. Só que eu trabalho para a Louis School Division, em julho e agosto, fazendo trabalho para eles de marketing, essas coisas. Então isso banca as nossas férias todas, né? O que é como se você maravilhoso. Porque eu trabalho em casa, faço as coisas e fico 2 meses de férias, né? O que é maravilhoso. Vida de professor do Brasil. Vida de professor do Brasil. Era professor, é muito bom. Você 3 meses de férias por ano. Então, assim, hoje as coisas acabaram ficando muito mais confortáveis, né? Apesar da gente ainda ter uma certa dificuldade pelo fato de sermos imigrantes e não termos família aqui e termos 2 filhos, a gente tem que sempre tentar equilibrar o meu horário com o horário dela para alguém poder ficar com as crianças. Porque as crianças são menores, assim, né? Tem idade, tem que sempre ter alguém em casa. E aqui eles muita gente às vezes bate aqui. Por exemplo, outro dia veio o pessoal do censo falar sobre eleições. E a Lara é metida, né? Então ela foi abrir a porta. E aí eu tava aqui no sofá com o Yuri, eu fiz assim, né? Eu tô vendo ela conversar, daqui a pouco ela fecha a porta. Eu falei assim, Lara, o que era? Ela assim, falando sobre o negócio de eleições. Eu falei assim, mas o que você falou tanto? É que ela perguntou se tinha algum adulto em casa. Eu falei assim, Lara, você não pode sair abrindo a porta. Mas eles estão sempre em cima. Então assim, não tem como largar as crianças aqui em casa. Né? Então, essa dificuldade que a gente tem, a gente está sempre tentando equilibrar. Porque, como eu te falei, hoje, além do trabalho do HC, eu faço uma infinidade de freelance. Então, meu horário é completamente maluco, entendeu? A gente está conversando aqui, meu celular tocou ali com mensagem pedindo um banner para segunda-feira e amanhã eu tenho jogo. Você vai trabalhar amanhã? Amanhã eu tenho que estar no estádio 11 horas. E Bala trabalhando 40 horas agora. Trabalha 30 horas, quase falou, né? 30 horas. 30 horas semanais. Então, assim, as coisas estão ficando muito melhores. Eu acho que a tendência, lógico, é claro, melhorar. Sim. E vocês são só 2 anos e meio, né? Pensando bem, são só 2 anos e meio. E já no processo de imigração. Sinceramente, eu acho muito pouco tempo. Eu acho muito pouco tempo alguém estudou 1 ano, no 2º ano já saiu empregado da faculdade, já aplicou pro PR e já tá esperando o PR já, todo mundo empregado e esperando o PR chegar. Às vezes a gente se pega pensando nisso, né? A gente mudou tudo e já agora já tem uma vida, né? A gente já tem uma vida. A sensação que a gente tem é que a gente tá aqui há sei lá quanto tempo, cara, já há muito tempo, porque já aconteceu tanta muita coisa. Aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. Foi de tudo, tudo muito, muito doido, assim, quando... Eu me lembro do primeiro trabalho grande que eu peguei, assim, fora da escola, o meu professor, ele me ligava direto nas férias para perguntar se eu podia fazer um freelancer para ele. Ele tem uma empresa de mídia, né? Ele oferece serviço para um monte de gente. E eu ficava dizendo não para ele, lembra? Porque eu tava na Staples. E eu não podia não me comprometer com a Staples, primeiro porque o gerente foi super claro. legal comigo. É isso aí. E eu tinha que ser profissional com o cara. Não podia chegar pra ele e falar assim, pô, cara, eu tô trabalhando aqui. Eu posso. Não era nem oportunidade, era freelance. Sim. E às vezes, assim, pra ganhar $400, $500 num dia. Nossa, gente. E eu tinha que falar não. Eu não podia chegar pra ele e falar assim, cara, eu preciso desse dia daqui. Até porque Staples, como é uma loja principalmente papelaria e informática, nas férias é uma loucura, porque tem volta às aulas, né? Sim. Então eu não podia deixar o cara na mão, eu ficava dizendo não. Eu falava pra ele que esse cara vai parar de me ligar, falando não toda hora. Por isso até que eu tô nas Staples, tô tranquilo. Não. Eu quero ganhar, você não. Tô feliz aqui. Aí eu falava, esse cara vai parar de me ligar, cara. Mas você explicou pra ele? Você falou pra ele? Não, eu sempre explicava. Hoje a gente é amigo, a gente, que legal. E hoje em dia ele te oferece trabalho com ele? Também, amanhã eu vou trabalhar com ele. Ótimo. Ele é o professor do curso. Sim. Então, hoje a gente é amigo, a gente, vai ser quase padrinho de casado do casamento. Olha só, que legal. Então, hoje a gente faz muita coisa, muito trabalho. Muito legal. Trabalho. Volta e meia, ligam pra ele fazer um trabalho, ele não tá afim de ir, ele me liga. Pô, tá afim de fazer isso aqui? Então trabalho não falta, né? Não falta. Falar sobre desafios. Sim. E depois conselhos. Quais foram os maiores desafios? Porque a gente está numa cidade que é bem fria no inverno. Aliás, uma Manitoba, né? A província. A gente sabe que as temperaturas são muito baixas, mas não sei o que é viver com menos, sei lá, 35, como é que é? É frio pra cacete. Mas assim, tem um negócio também. A gente veio do Rio de Janeiro. Né? E, assim,
particularmente, eu não aguentava mais aquele calor também. Você viver numa cidade onde é verão todo dia, tem gente que adora, né? Eu não suportava mais aquilo. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou no inverno. Eu me lembro de sair do aeroporto, estava menos 35 graus. Nossa, gente. Dezembro? Eu saí... Não, janeiro. Eu saí do Rio, estava 42. Nossa. Cheguei aqui, estava menos 35. Quando eu respirei, eu comecei a tossir, que congelou meu pulmão. Mas assim... Depois de, sei lá, uns 3 meses aqui, você se acostuma. Você se acostuma, É né? muito fácil. É muito fácil se acostumar. E tudo é preparado para o inverno. Eu acho que em todos os lugares do Canadá, né? Mesmo com frio, não tão rigoroso, é, mas é tudo preparado para o inverno. Você entra nos lugares, se você não tirar os seus casacos, você sente calor. Ah, sim, é verdade. E lá fora tá menos 40, entendeu? Então, assim, um desafio foi aprender a dirigir na neve. Não que aprender a dirigir na neve seja, nossa, que coisa impossível, não. Mas como eu pego a estrada todo dia, volta e meia você tem blizzard, você tem tempestade, você tem... Quando você é estudante, até dá para você ligar para a escola e falar, olha, cara, hoje não vou... Eles mesmos fecham, às vezes, as escolas. Dependendo das condições, eles mesmos fecham. A estrada fecha, então, assim, é seguro. É seguro. Mas como eu trabalhando, não tem como... Tipo, se eu tiver que... Se eu estiver não vou trabalhar hoje não, né? Não, depende. Por exemplo, eu uma vez fui fazer uma filmagem de um jogo num ginásio, que era para um técnico de um time e começou a nevar, não podia falar que não. Eu fui fazer um trabalho de hockey numa outra cidade, porra, aquele dia eu fui pego no meio de uma blizzard, no meio da estrada. Gente. Foi muito sinistro aquele dia. Mas... durante os 6 meses de inverno, vou dizer assim, que você pega neve pesada mesmo, você conta nos dedos às vezes. Às vezes que é realmente perigoso. Que é realmente perigoso. Não vou dizer que nunca tem. Mas não é o... Mas você conta nos dedos. E ao mesmo tempo, é maravilhoso aqui, porque apesar de nevar bastante no inverno, ser bastante frio, não falta sol. Os dias são super ensolarados. E aliás, os dias ensolarados, eles são os mais frios. Porque o sol aqui ele é igual luz de geladeira, cara. Aquele negócio tá aceso, mas não esquenta nada, entendeu? Mas é lindo, porque tudo branquinho, aquele sol, você congelando até a alma, assim, teu cílio, teu olho. É uma experiência bem legal, assim. Para as crianças também, eles se adaptaram super rápido. Eles brincam do lado de fora da escola. Mesmo com menos 30, menos 25. Assim, a escola fecha quando tá menos 45, a escola fecha. Mas fora isso, não, funciona tudo. Tudo funciona. E tem outra, aqui em Steinbeck, até em Winnipeg também. Cara, 5 horas da manhã, 4 e pouco da manhã, tem um monte de carrinho da prefeitura limpando tudo. Então quando você sai do trabalho, sai para a escola, sai para algum lugar, as ruas estão sem neve, as calçadas têm um caminho para você passar. E, pô... Assim, basicamente você aprender a dirigir na neve, você vai se preocupando, né? Com as roupas. Você consegue. Eu levo as crianças na escola a pé, eu ando 10 minutos, 15 minutos. Você vai durante o inverno? Vou durante o inverno, eles vão também. Lógico que tem dias que estão mais frios que outros, mas você tem aquelas balaclavas que eles chamam, os gorros. Assim, se você se vestir... Vocês diriam que o maior desafio foi o inverno? Não. Eu acho que o maior desafio, ele na minha opinião, ele é muito similar para todo mundo que toma essa decisão de sair do Brasil e ir para o Canadá. Todo mundo vai passar por determinadas situações que vão moldar o seu dia a dia aqui. Você pode planejar, quando você botar o pé aqui, outras coisas vão acontecer que você não planejou. Então, até falando da Melo, pra gente foi extremamente importante, principalmente na tomada de decisão. Quando a gente decidiu sair do Brasil, a gente não sabia ainda para onde ir. E a gente pensou em vários outros países. A gente pensou na Austrália, a gente pensou na Escócia. Eu tenho uma amiga que trabalha na Escócia, ela foi para lá, ela tinha me falado super bem de lá também. A gente pensou na Irlanda, que o meu cunhado morava na Irlanda. E a gente pensou no Canadá. E quando a gente pensou no Canadá, assim, a gente decidiu realmente que isso aqui seria um lugar maravilhoso pra gente, para as crianças e tal. Só que a gente não sabia nada de Canadá. E aí começa aquela pesquisa toda, entramos em contato com você, e aí as coisas foram começando a ficar mais claras, né? É o que eu falo, né? Até quando eu tinha o meu canal no YouTube, que eu comentava com as pessoas, cara, eu acho muito importante você conversar muito com as pessoas, mas você ter alguém que seja profissional e conheça do que está falando, entendeu? E que entre em contato, que saiba como funcionam as instituições de ensino e saiba como é esse processo, sabe como orientar, entendeu? Como dar uma ideia inicial do que você fazer para chegar aqui.
Tipo, desenhar um perfil, porque às vezes você mesmo não sabe qual é o perfil ideal. E isso foi uma coisa que a gente achou maravilhoso no início, né? Que na verdade foi o que a gente considerou o diferencial da Mello com as outras. As outras eu me lembro que a gente entrava assim, no site tinha um formulário para você preencher e sentir estranho. Você conversava, até eu cheguei a conversar com outras pessoas. E as pessoas te tratavam de uma maneira assim, cara, se você não tem isso, acabou. Acabou o seu sonho. Entendeu? Então, com você assim, na verdade, a forma com que você trabalhou, com que a gente trabalhou, né, com a Mello, foi quase que moldando o nosso plano em torno do nosso perfil. E não a gente se moldar ao perfil do Canadá. É lógico que a gente precisou fazer coisas para a mudança. Sim, mas não tem são determinadas exigências que você tem que fazer até para conseguir o seu visto. Mas dentro da nossa realidade você conseguia enxergar aonde a gente podia chegar. Então, assim... Eu acho que esse é o diferencial. É assim, é você contratar um serviço que a pessoa consegue enxergar quais são os caminhos que você pode atingir. A consultoria personalizada mesmo. Exatamente. Então, para finalizar, eu queria saber se vocês têm uma sugestão, conselhos para quem está começando o plano, porque vocês mesmos passaram por tantas fases, né? Vocês desenharam um plano super lindo, como você falou, você tinha uma planilha muito legal, inclusive até você deixou eu compartilhar com outros alunos, eu compartilhei. Então, assim, você organizou, vocês pesquisaram bastante, e mesmo assim aconteceram coisas no meio do caminho, que tudo bem, se resolveu, vocês agora são quase residentes permanentes, mas o que você aconselha para quem está começando, que não sabe o que vai vir pela frente? Bom, a primeira coisa que eu aconselho é tome muito cuidado com informações na internet. É lógico que é a sua primeira fonte de informação. Você vai na internet procurar sobre isso, é lógico, né? E começa a ler sobre a cidade que você está indo, sobre a instituição que você está indo, mas como eu costumo dizer para todo mundo aqui, é muito importante, eu não estou falando isso só porque eu estou aqui do seu lado, que você procure uma ajuda profissional. Porque você está lidando com um país, muitas vezes, que você não conhece, com instituições de ensino que você nunca ouviu falar, e você não sabe onde você pode se meter simplesmente seguindo informações de outras pessoas na internet. Então, assim, você tendo uma ajuda profissional, de alguém que conhece como funciona, de alguém que já foi nas instituições de ensino, de alguém que está associado com lugares que já visitou, não simplesmente ligou, né? Você já viajou o Canadá inteiro, você conhece de ponta a ponta. Você conhece as instituições das quais você trabalha. Então, assim, para mim isso é o mais importante. Façam as pesquisas, lógico, mas filtrem o conteúdo. Né? E, principalmente, não desanimem na primeira que a pessoa colocar qualquer informação que talvez não tenha, que você talvez não tenha o seu perfil. Não desanima com isso, porque muitas vezes você tem um perfil que você nem sabe. Então, assim, procure um profissional, no caso, lógico, que eu vou indicar ela, né? A Mello. Vá de Mello! Então, assim, não, aí você pode cortar. Então... Não tem problema. Desculpa. É muito engraçado, cara. Travel Mello. Eu ia falar Travel Mello. Então, assim, procurem uma ajuda profissional. Né? Eu super indico, não posso falar nada de diferente, né, a Mello, sempre. Porque pra gente, como a gente já falou também, o nosso perfil foi trabalhado para chegar até aqui e não simplesmente pegar a gente e tentar encaixar no perfil da empresa, que isso muitas vezes é o que acontece. Sim. Eles pegam você e tentam encaixar num perfil que eles têm pré-definido. Se você não se encaixar, você é descartado. Não, você trabalhou o nosso perfil. E eu acho que essa talvez seja a maior sugestão que eu possa dar. E se vocês vierem para Manitoba, não compra casaco no Brasil. Tá? Ótimo conselho também. É lógico, vocês vão precisar de pelo menos uma muda de roupa para chegar aqui, caso vocês cheguem no inverno. Mas não gasta muito dinheiro no Brasil com isso não, porque é muito caro. Aqui, você vai ter acesso a material de muita qualidade, muitas vezes até não se preocupa com marca. Né? Eu tenho uma jaqueta que é do Walmart, que eu uso no inverno, que é uma maravilha, e custou $25. Tem que pensar também que é possível comprar roupa de inverno no Brasil, naquelas lojas? Sim, lógico. A gente fez isso. Mas mesmo assim, né? A gente fez. Vocês fizeram, tem razão. Mas eu lembro, é importante saber que aqui vai ter menos 35, menos 45, então você vai ter uma loja. Eu penso no Rio de Janeiro, tinha uma loja. Uma loja. Então você tem uma opção, que obviamente os preços vão estar super altos. Então, e quando chega aqui, você vai no Walmart e compra. Eu já tive também casaco, tudo. Não, tudo. Meu primeiro inverno aqui, que eu passei, aliás, nem no Canadá, nos Estados Unidos. Tudo. $1. Tudo. Você compra. Tudo que você precisa pode ser encontra no Walmart. E assim, principalmente no início, quando você está com aquela restrição de gastar ou não gastar dinheiro. Então, assim, é muito inteligente você fazer isso, porque você vai guardar uma grana e vai ter um material de qualidade.
Não precisa se preocupar, entendeu? E saber que precisa dessa roupa de inverno, né? Porque achar também que vai chegar aquela roupa de inverno no Brasil, que vai funcionar aqui, vai morrer de frio. Precisa. É isso, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela visita também. Obrigado. Estamos aqui, a visita excelente. Não, obrigado por tudo, né? Por tudo. Obrigada a vocês. E obrigada por receberem a gente aqui. Até a próxima. Obrigada por assistirem. E Travel Mellow. E agora eu vou Travel Mellow. Vou botar tudo isso. Ficou de maluco, assim. Eu paro pra pensar e falo assim, cara... Muita coisa. Não vai cortar isso. Essa parte... Porra, é essa, né? Porque agora eu senti assim. Cara, foi muito doido, cara. Muito doido.